Oi, tudo bem? Quando estamos envolvidos em algo grande, um projeto, uma mudança, um trabalho grande, às vezes a gente tem a tendência de olhar para essa situação e tentar vislumbrar toda ela de uma vez só. E eu já trabalhei muito isso com clientes e também utilizo muito na minha vida. Quando a gente faz isso, a nossa tendência natural é desmotivação. Porque a gente está olhando para um conteúdo gigante e não só conteúdo, né? No sentido de material para se estudar. Conteúdo no sentido de tamanho de investimento de tempo, tamanho de investimento de vida, né? Uma metáfora que é bacana utilizar para elucidar um pouco isso é, por exemplo, uma viagem. Se você se dispõe a fazer uma viagem de carro, sei lá, 3.000, 4.000 quilômetros, vamos imaginar que você se dispõe a fazer uma viagem pela costa brasileira. Se você for sair para viajar e ficar pensando em toda a viagem, em toda a quilometragem que você vai ter que fazer, todas as horas que você vai ter que passar, se você ficar pensando nessa viagem no montante geral dela, talvez você nem saia para viajar. A mesma coisa acontece com filhos. Às vezes, se você for pensar em tudo que representa de movimentação, de envolvimento, ter um filho, você acaba não tendo. Então, se a gente pegar isso e trouxer para cada coisa que a gente se empenha a fazer na nossa vida, a gente vai conseguir desenvolver essas coisas de uma forma muito melhor. Porque se eu pensar nesse contexto geral, que até foi um post que eu coloquei, acho que anteontem, que fala sobre isso, sobre a gente viver um dia de cada vez. Um dia por vez, que você não precisa dar conta da sua vida toda em um dia. E é mais ou menos isso. Se você pensar em filhos, pensar numa viagem e pensar em dar conta disso, no instante que você reflete sobre isso, você não vai adiante, você para. Por isso que é importante que a gente dê conta de um dia de cada vez, porque cada dia vai te preparar para o próximo dia. Hoje, quando você começa essa jornada, você não tem tudo que você precisa para dar conta dessa jornada inteira, para dar conta da sua vida toda. Você tem o que você precisa para dar conta hoje. E aquilo que você vai dar conta hoje vai trazer recurso para amanhã. Se você viver bem o dia de hoje, se você der conta daquilo que tem que ser feito hoje em relação à sua vida, às suas prioridades, aos seus recursos que você precisa olhar, então você vai para amanhã e para os próximos dias, um dia após o outro, adquirindo novos recursos para que você consiga fazer todo esse montante de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, nesse momento eu estou começando um projeto bem grande na minha vida, projeto bem desafiador e novo para mim. E isso acontece muito, porque quando eu paro para olhar o todo, eu digo, nossa, meu Deus, é muita coisa. E então eu recuo e olho o que eu tenho para hoje, o que eu preciso fazer para hoje, e faço aquilo que eu preciso fazer para hoje. Isso me mantém motivada e todos os dias eu me surpreendo com coisas novas que chegam para me auxiliar para os próximos dias e os próximos passos. Então aquilo que lá no início eu olhava e parecia algo assim absurdo de grande, hoje já está parecendo menor, porque ao longo dessa caminhada eu vou entrando em contato com recursos que me ajudam a dar conta desse todo, desse montante integral. Então eu acho que é muito importante a gente trazer essa referência para a nossa vida, para que a gente consiga dar conta de realizar as coisas que a gente tem vontade. E essas coisas muitas vezes representam transformações nossas. Nesse campo do autoconhecimento, às vezes a gente quer mudar alguma coisa na gente, a gente quer se aperfeiçoar, a gente quer melhorar algum aspecto, a gente quer dar conta de alguma coisa que nesse momento está incomodando. Se a gente for com essa visão aberta de que eu dou conta do que eu tenho hoje, faço meu olhar voltado para isso, observo e utilizo os recursos que hoje estão disponíveis, cada vez eu vou desenvolvendo mais recursos para que amanhã seja possível fazer um pouco mais, um pouco melhor, para dar conta do que resta, do que vai chegando. E sempre vão chegando coisas diferentes. Essa é uma outra questão que vale a pena a gente lembrar.
Quando a gente faz uma visão assim geral, o apanhado geral, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, muitas coisas nesse caminho a gente está imaginando, porque elas ainda não chegaram. E quando a gente vive, às vezes o que chega para nós é completamente diferente daquilo que a gente imaginou. Então acho que a gente pode pensar nessa dica como algo que pode nos acompanhar no nosso dia a dia e principalmente nos momentos em que a gente está atravessando desafios ou projetos que a gente se colocou, que quando a gente olha de fora parecem enormes e a gente parece às vezes pequeno para dar conta. A nossa própria vida, muitas vezes, quando a gente olha e pensa, nossa, será que eu dou conta de tudo isso? Dá sim. E estando focado no dia de hoje e tomando um dia por vez no colo, com carinho, com amor, com abertura, com entrega, cada vez você vai recebendo mais insights e mais recurso para dar conta do que vem depois. Então, essa é a dica de hoje. Um beijo grande e um maravilhoso dia. Até mais!